Bem, e hoje vamos fazer uma aula que vai trabalhar o tema de valores e self-dialógico. E, especialmente, esse texto tem uma característica importante. Ele trabalha com essas duas categorias com uma criança que está num processo de transição entre o ensino infantil, a educação infantil e o ensino fundamental. E talvez por isso que o texto se torna tão interessante, principalmente para os propósitos de trabalho da nossa disciplina. Hoje vamos enfatizar em algumas questões que têm a ver com, inicialmente, o self, algumas questões que têm a ver com um tema que a Mônica e a Ângela trabalham aqui no texto, que é a questão dos campos afetivos semióticos. E queria começar, então, por algumas questões teóricas, antes de entrar no caso. Esse texto aqui, ele se fundamenta numa perspectiva cultural que, se vocês veem, eles constantemente fazem referências ao professor Jan Pausen. E outros autores que vai ser muito trabalhado é o Hubert Hermans, que é um professor que desenvolve toda a teoria do self-dialógico. Com relação aos modelos semiótico-culturais, a gente tem que entender que esses modelos, eles têm uma fundamentação que vem de uma origem diversa. Alguns elementos vêm do construtivismo piagetiano, porém outros elementos vêm dos modelos socioculturais vygotskianos, porém, ao mesmo tempo, também tem algumas influências de modelos semióticos, como a semiótica persiana nos Estados Unidos, e, obviamente, com alguns avanços que a gente tem tido em relação com a compreensão do desenvolvimento. Então, para essas perspectivas, como está aqui, o sujeito não é apenas... a perspectiva afirma que não é apenas o sujeito, mas qualquer fenômeno humano ou social tem um fundamento histórico e cultural. Isso já o Vygotsky, de alguma forma, coloca. Aí o que a gente enfatiza é que os processos psicológicos requerem de uma participação ativa do sujeito, principalmente porque os processos, essa participação também está ligada com mecanismos de canalização cultural orientados pelos contextos sociais, onde o sujeito se encontra. E isso permite a organização dessa categoria aqui, pensar essa categoria aqui, que é a categoria de campos afetivos semióticos. Por que isso é importante? Se a gente pensa um pouco na questão teórica, a gente tem que entender que os aspectos dos campos afetivos semióticos são... isso aqui é um texto que eu elaborei, permite entender que os campos afetivos semióticos orientam as ações para o futuro e também constituem a base da organização das crenças, dos valores, dos saberes, das práticas, dos aspectos afetivos, motivacionais que envolvem a vida do sujeito. E esses campos afetivos são estruturas ou dispositivos semióticos que são construídos para enfrentar as circunstâncias, né? De alguma forma, os campos afetivos, eles tentam antecipar a realidade. E isso, as crianças o fazem desde cedo. A gente já tem discutido em alguns outros momentos a questão de como o sujeito vai se apropriando, não apenas de aspectos cognitivos, como de formas de sentir, formas de se posicionar. Então, os sujeitos sempre estão à espreita das novas condições que surgem para oferecer alternativas de encarar o fluxo do tempo e os valores,
Os valores, nesse sentido, são reguladores fundamentais dessa forma de lidar com o que está por vir, né? E, nesse sentido, a temporalidade permite a análise das ações dos sujeitos em momentos específicos, definidos em circunstâncias e espaços particulares. Vocês vão ver no texto que isso é muito marcante no caso da Gisele, né? Então, a questão temporal, a transição, no caso dela, vai ter uma clara evidência do papel dos campos afetivos semióticos nessa organização. Bem, então os campos afetivos semióticos, como estamos falando, eles permitem essa antecipação e, ao mesmo tempo, as autoras elas trabalham uma questão que eu acho também muito relevante para a nossa discussão, que é a questão da teoria do self ideológico. O self ideológico ele é uma categoria bastante densa e complexa, mas eu acho que, principalmente porque nós estamos dentro de uma tradição que considera primordialmente a categoria eu, mas o eu ou o ego como uma instância fixa, poderíamos falar, menos dinâmica. E o que o Hermans propõe é simplesmente uma ideia contrária disso. Ele propõe que os indivíduos existem, nos indivíduos existem diferentes posições do eu, que ele chama I positions, que constituem esse self, né? E o self no sentido que a gente também já tem conversado, o self como o si mesmo. Então, essas posições dialogam constantemente e elas negociam entre si de forma... Isso aqui é interessante, né? Em alguns momentos, esses posicionamentos do sujeito, essas side positions, dialogam ou consciente ou inconscientemente, a partir de múltiplas vozes que a gente, daqui a pouco vou falar um pouco o que são essas vozes. Não é vozes que você escuta, né? É que a gente, dentro da nossa herança como sujeitos, a gente vai se apropriando de vozes de outros. E essas vozes permitem que o sujeito possa ir se constituindo num sistema semiótico com diferentes posições. Tá? A partir, então, dessas mobilizações, a partir dessas negociações, contradições, integrações do sujeito, é que vai se organizando os diferentes posicionamentos internos. Em alguns casos, os posicionamentos são, por exemplo, eu mãe, eu pai, eu esposo, eu esposa, eu inteligente, eu feia, eu desenhista, como é o caso da Gisele, etc. Bem, e como é que a gente coloca ou cria um diálogo entre o self e uma perspectiva sociocultural construtivista? Nesse ponto é que Angela Branco tem trabalhado coisas que realmente são importantes e interessantes. Propõe que o sistema de self se configura em função de relações sociais específicas do indivíduo, que ocorrem nos contextos culturais dos quais ele participa. E isso é muito importante, porque, como vamos ver daqui a pouco no gráfico que elas apresentam, as diferentes posições do self estão sempre numa relação com o outro, em relação com diferentes dinâmicas de organização dos posicionamentos desse sujeito. Então, isso aqui que está no gráfico representa um pouco isso, né? O self não é simplesmente um ponto no espaço. Ele deve ser entendido como está aqui, como um sistema organizado.
Então, isso é muito importante para a nossa discussão agora, porque, como eu falei aqui, por outro lado, devemos sempre levar em consideração que a ideia do dissento ideológico abre a possibilidade de compreender a organização psicológica humana à luz de ideias de um sistema que tem múltiplas dinâmicas, fases e formas de se organizar. Esse conceito tem emergido, principalmente na última década, como uma alternativa para dar conta da ideia de si, a possibilidade de saber-se presente no mundo. Isso está muito ligado com uma ideia mais fenomenológica do sujeito, né? E aí, vamos ver a próxima. Aí aparece a questão do self como sistema, né? O que elas propõem no gráfico é mais ou menos o seguinte. Elas propõem que esse aqui seriam os outros, né? Ou outros posicionamentos do sujeito, e como o sujeito não seria uma instância única I self, mas várias, vários posicionamentos com uma característica. É que, como veremos mais na frente, o I é I como agente e o self como sistema reflexivo. Ou seja, esse aqui, segundo a proposta, ele vai orientar a ação, e esse aqui vai fazer uma reflexão sobre a ação. E o sistema do self vai se constituindo principalmente nas relações com os outros. Por isso que é importante, como veremos no caso da Gisele, e ela ilustra muito bem isso, o tempo, né? E principalmente o que a Mônica Moreno quer enfatizar, que são esses momentos de ruptura, no caso da Gisele, que vem da educação infantil, e que ela vai para o ensino fundamental, certo? E como nessa transição ocorrem algumas mudanças que também exigem uma reorganização desse sistema self. Voltemos aqui no texto, então. Então, a ideia é sempre estar pensando que não esses sistemas têm uma maior ou menor estabilidade, está associada com o movimento dinâmico de novidades e mudanças nos relacionamentos externos, mas também, em alguns momentos, em reposicionamento do próprio sujeito a partir da reflexão que ele faz de si mesmo, né? Que não é apenas uma reorganização que vem pelas circunstâncias, como também pela organização reflexiva do sujeito. Então, nesse caso aqui, o outro apresentado na figura 1, pelos numerais 1 e 5, vocês estão vendo aqui, vai ser aquele em relação ao qual a pessoa se posiciona, né? A posição I self, por exemplo, aqui a 1, corresponde ao outro específico 1 e assim por diante. Esta relação de alteridade define, configura e reconfigura de forma dinâmica e mediante processos co-construtivos as diferentes concepções de si que compõem o self ideológico. Então, na medida em que vão sendo reorganizadas essas relações I-self com os outros, isso também vai reorganizando o sistema completamente. E isso tem um elemento importante, que essas múltiplas relações têm uma ancoragem afetiva muito importante, muito relevante. Bem, então, eu queria enfatizar algumas coisas aqui que eu acho importantes, principalmente com relação à ideia de transição e desenvolvimento. A gente já tem discutido em vários momentos
que o desenvolvimento não pode ser visto como um sistema que vai sempre nesse sentido, né? Pelo contrário, o que a gente tem que entender é que o desenvolvimento ele tem uma característica de mudança, de reorganização, que nem sempre está associado com uma forma específica, né? Então, pensando aqui para poder diferenciar, né, esse gráfico, nem sempre esse desenvolvimento tem essas características que estão aqui, certo? Bem, então, por que estou fazendo essa ênfase? Que me parece muito importante que a gente sempre leve em consideração esses aspectos com relação à organização do sujeito, como sujeito que está em transições. E por isso que nessa parte, quando elas começam a citar a Elsa Matos e a Tânia Citton, é muito importante pensar que sempre o sistema é um sistema de reorganização e transições, que vai se recompondo em função de circunstâncias. E como no caso dessa pesquisa aqui, elas se focam na relação entre educação infantil e ensino fundamental, porque para as crianças esse é um momento realmente muito importante de transição. Bem, continuamos então. E aí eu quero voltar aqui com os slides e voltar sobre a questão de que sempre a gente tem que discutir que esse sujeito ele está em relação com outros e está em relação com a realidade, com os objetos dessa cultura, né? E é muito importante sempre considerar que o sujeito, ele se constrói em função da história do coletivo, das crenças do coletivo, das práticas, dos valores do coletivo, e que é um conhecimento que ele constrói que está totalmente atrelado às questões fenomenológicas e outras questões epistêmicas. Porém, nesse caso, quando a gente está trabalhando valores, a gente está vendo e vamos ver como os campos afetivos semióticos, esses campos afetivos semióticos, meu Deus, isso aqui é um S. Os campos afetivos semióticos, eles permitem que o sujeito consiga, de alguma forma, antecipar, regular. E por isso que, dependendo das orientações que esses campos afetivos semióticos tenham, por exemplo, com relação ao poder, com relação ao exercício da violência, ou com relação à cooperação, ou com relação à solidariedade, isso vai canalizar e orientar as ações dos sujeitos para ele se posicionar. Entende? Por isso que é muito importante, principalmente com relação aos valores. Porque esses valores, eles têm um peso enorme na orientação das ações do sujeito. Isso que a gente não pode desconsiderar. Por isso que, tentando aqui elaborar uma explicação um pouco mais ampla, essas I positions e o self, eles vão se construindo em função dos outros, das vozes dos outros, e claro, porque essas relações com os outros estão dentro de uma relação espaço-temporal. Então, quando a gente fala de voz e vozes do outro, estamos falando o seguinte: há um modo de se colocar com o outro que a criança, no caso das crianças, elas vão se apropriando, elas vão internalizando, e essa internalização vai orientar as posteriores externalizações que eles fazem de posicionamentos, afetos, valores, crenças, práticas, etc. As vozes, para entender um pouco, por exemplo, quando eu dou aula, eu não dou aula porque Francisco
criou vozes do nada para dar uma aula, vozes no sentido de um discurso que ele constrói com relação ao mundo. Mas essas vozes que eu peguei emprestadas, elas têm uma importância muito grande na forma como eu explico os conceitos. Eu poderia não usar conceitos como esses, mas pessoas como a própria Angela Branco, o Jean Walsiner, que têm sido meus professores, eles de alguma forma orientam as minhas falas. Então, não sou eu como proprietário e criador de uma voz. Dentro de mim existem muitas vozes. E bem como existem vozes dos meus professores, existem vozes dos meus pais, existem vozes de eu como estrangeiro, existem vozes de eu como Francisco, que chegou no Brasil e que conhece ou tenta conhecer a cultura brasileira. Então, as vozes, elas vão surgindo na história do sujeito porque há uma troca. E são vozes não no sentido de que eu passivamente pego essas vozes, mas que eu ativamente vou reconhecendo a importância dela e vou me apropriando dela. Essas vozes não é simplesmente por eu escutar o outro que eu me aproprio. É porque o que o outro diz é relevante e significativo para mim. Então, por causa disso, e aqui vou então ampliar um pouco mais isso, essas posições internas, essas vozes que o sujeito vai construindo nessas relações com o outro, e essas relações sempre estão no espaço-tempo. Podem ser de longo prazo ou de curto prazo, esses relacionamentos. E essas vozes também estão ligadas com a história do sujeito, que também vai dar umas vozes. Entende? Por exemplo, um caso, vocês brasileiros, vocês têm umas vozes que vêm da história genética da historiogênese brasileira, da nação brasileira, que é diferente de quem não é brasileiro, que tem outras historiogêneses, outras vozes, que também compõem essa organização do self. Isso é muito interessante porque vocês vão ver no caso da Gisele como as vozes dos pais e algumas vozes que ela tem construído para si mesma orientam as ações dela. E claro, que eu tento colocar, por exemplo, nas relações com os outros, certo? Vamos pensar um sujeito na relação com o outro e na relação com o conhecimento ou com os valores da sociedade, seja pela arte, pelo conhecimento, pela violência, pelo que for. Esse sujeito aqui, ele está numa relação como se fosse um constante fluxo que está aqui sempre dentro de um espaço de negociação de vozes. E essas vozes que vêm da cultura, como nesse caso, ou que vêm dos outros, vão ter um impacto no sujeito. Por quê? Porque esse sujeito ele vai se apropriar de modos de significação, a significação em aspectos afetivos, que vão, de alguma forma, impactar na vida dele. Por isso que, em algum ponto, isso aqui se encontra. Então, esses pontos de contato, eles vão ter impacto nos posicionamentos desse sujeito. Bem, vamos lá, então. Vamos entrar no caso da Gisele, para ver como é que foi essa circunstância. Vocês viram como que foi a pesquisa? Foi uma pesquisa longa, com duas fases, uma primeira fase na educação infantil, uma segunda fase na educação, no ensino fundamental. A Gisele foi observada junto com algumas interações com os pais e com alguns colegas.
dentro de uma perspectiva que se conhece como método ideográfico, basicamente. O método ideográfico define que todo fenômeno estudado é único, no sentido de que cada pesquisa cria um fenômeno particular e ele mergulha nessa particularidade. Porém, e isso que é interessante do método, é possível, ao mesmo tempo, construir generalizações com base na análise dos processos científicos no caso. Então, nesse caso da Gisele, temos então uma menina que vamos aqui. A pesquisadora primeiro pediu para que fosse identificar uma criança que se trataria mais ou menos facilmente com o professor de educação infantil, e a professora indicou a Gisele, né? Ela foi apontada como uma criança que poderia facilmente lidar com essa transição. Aí começaram as aproximações com a pesquisadora. Ela trabalha a partir de desenhos e a partir de utilizar bonecos de pano que têm algumas características físicas e expressões faciais particulares. Bem, ela também trabalha com entrevistas com os pais. E vamos, então, começar. Os três campos afetivos que se configuram aqui, segundo a pesquisadora, são bonita, inteligente e amada. Embora que eu acho que também deveria ter um campo afetivo para pensar na ideia de, eu colocarei aqui um quarto, que seria eu, desenhista, e eu, professora, não faz de conta. De fato, seria o contrário, né? É quando ela fala que ela quer... quando na pesquisa parece que ela, na educação infantil, ela tinha mais espaço para jogar, para brincar, para fazer brincadeiras de faz de conta, e que na educação, no ensino fundamental, ela tem menos espaço e ela começa a se tornar uma criança interessada no desenho. Esse é um ponto importante desse trabalho, porque justamente mostra como as mudanças, né? Ela era uma menina que liderava coisas, ela era a professora, ela brincou de ser a professora, e agora ela não está mais brincando com os colegas, mas desenhando. Mas, bom, isso é o meu olhar do texto. E aqui aparecem os aspectos que vocês já viram. Então, ser versus não ser bonito. Ser bonita ou não ser bonita. Eu coloquei aqui. Bem, por que ser bonita e não ser bonita? E aqui aparecem as questões das vozes que a gente estava conversando. Né? Ela tem uma irmã que é fisicamente diferente dela. E essa irmã, ao redor dessa irmã, tem sido construídos uma série de posicionamentos para chamar ela de uma menina bonita, o que gera que a Gisele sempre fale que a irmã é muito bonita e que provavelmente ela não é tão bonita assim quanto a irmã. Então isso é muito importante. Aqui, né? No caso particular de Gisele, circula o significado de que o bonito é branco, loiro e de olhos claros. As características que correspondem ao seu pai, à sua irmã mais velha, Bárbara. E esses indicadores, então, eram importantes. Os adultos dos grupos sociais que os pais frequentavam admiravam essa característica da irmã na frente da Gisele. Então, essas vozes vão se tornando uma referência de posicionamento. Né? E vocês veem aqui, por exemplo, a Gisele, ela demonstra tristeza em alguns momentos.
com relação a isso. Então, essas vozes começam a criar uma série de significações, né? Em uma das entrevistas, ele comenta que a Bárbara é uma criança mais bonita da sala. Em algum momento na escola, quando estava próximo da irmã, e esse é um elemento muito importante, né? Ela pega o cabelo da irmã e ela diz, não é linda, tia? Não é a menina mais bonita da escola? E vocês veem isso também nos posicionamentos da família, né? Contudo, vocês veem aqui, esse trecho aqui, que é muito importante. Aqui. Mas durante a entrevista individual, ao ser perguntado de novo pela pesquisadora qual era a criança mais bonita da escola, Gisele responde: eu acho, eu mesma, bonita. E aí vocês veem essas oscilações e essas transformações. E no caso das crianças, isso é extremamente relevante para entender como é que as crianças vão se apropriando de valores e vão construindo uma ideia. Claro, não que as crianças tenham uma ideia do self nesse nível de relações que uma pessoa adulta pode ter, mas que claramente vão se tornarem estruturas, esses campos semióticos serão estruturas fundamentais para o futuro desenvolvimento da criança. Então, de novo, o que temos aqui é a criança mais bonita da escola, porém, disse ele, em alguns momentos, ela também já faz uma reflexão, talvez ela, com relação a uma forma de lidar com essa circunstância que ela não consegue antecipar claramente dos posicionamentos dos outros, e ela diz, bem, mas eu também sou uma criança bonita. E aqui aparece o segundo ponto, que é ser inteligente ou não. Outras significações, então, é essa, e aí aparece uma questão interessante. Nesse ambiente familiar, ser inteligente tem um alto valor, especialmente para o pai da menina. E este destaca a inteligência, de novo, da Bárbara, em contraste com o atraso intelectual que atribui a Gisele. E esse é um ponto bem marcante. Talvez esse atraso intelectual está relacionado ao remédio que a menina toma por conta de uma convulsão que teve quando tinha 8 meses de idade. Então, Gisele diz claramente que era a mais inteligente e a menos inteligente, que era a mais inteligente e a menos inteligente da sala. E então aí há uma coexistência de dois posicionamentos aparentemente ambivalentes ou contraditórios, e que surgem como orientações claras dos campos afetivos semióticos. Se a gente volta aqui, vamos ver que esses campos afetivos semióticos, eles aqui. Esses campos afetivos semióticos que estão aqui e que surgem das relações com os outros vão ser determinantes na forma como esse sujeito luta diante dessa ambivalência. Então, ela não é inteligente segundo o seu contexto, segundo o próprio pai, ela tem uma circunstância específica de usar um medicamento. Então, ela sempre está talvez ela está sempre se colocando nessa ambivalência. Bem, então, para a gente começar a ir para o final dessa discussão aqui, o que me interessa principalmente da aula hoje, que vocês possam dar uma lida e voltar sobre o texto, é que como as crianças começam a se colocar. Você vê, por exemplo, aqui, esse aqui é um ponto importante. Na educação infantil, ele consegue cumprir com as expectativas da professora e terminar muitas vezes antes dos colegas. Nas observações em salas de aula, conseguimos evidenciar o papel explícito que a professora desempenha como mediadora de avaliação mais inteligente.
E aí vocês vão ver que isso é muito importante, porque quando ela passa para a educação, para o ensino fundamental, as coisas mudam, né? Você vê, você pode sim, disse a professora, né? Você é uma criança capaz. Aí, Gisele, ela se posiciona de uma forma muito interessante, né? Não obstante, a avaliação como menos inteligente durante o período de educação infantil parece ter tido maior carga afetiva do que a avaliação mais inteligente, que a professora disse. Claro, talvez porque vem da família, né? E é um elemento da significação da irmã como mais inteligente. Isso vai ter um peso importante. E aqui aparecem as vozes do pai e da mãe com maior dominância sobre ela. E aqui vocês veem, aqui, porque a mãe diz, né? A mãe também manifesta que disse ele tem um atraso de desenvolvimento de pelo menos 2 anos. Isso, como que ela consegue falar isso, né? Ela teve dificuldades na linguagem, dificuldades para caminhar. Ambos os pais, durante a entrevista, comparam com frequência o desenvolvimento da Bárbara e da Gisele. Então, aí podemos supor que essas narrativas, eles, de alguma forma, eles comunicam, eles se posicionam para Gisele manifestando sua, não sei se insatisfação, mas essa frustração de ver que a Gisele não é como a Bárbara. Isso que é um pouco mais complicado nessa situação, né? Eu sou menos inteligente às vezes, diz a própria Gisele. Aí aparece, então, tudo que a gente já conversou aqui. Tem dificuldades, as conquistas da Gisele são dificuldades e não reconhecidas pela percepção negativa dos pais sobre as competências da filha, o que conduz a um campo afetivo semiótico no sistema do ser caracterizado por zonas de muita ambivalência e tensão. Por isso que ela oscila, né? Sou inteligente, não sou inteligente, sou bonita, não sou bonita. E ela está sempre se defrontando com essa tensão sobre ela, né? E isso é muito importante, reitero, porque, como eu falei aqui, é, essas, a forma como o sujeito se coloca, vamos ver aqui, a forma como o sujeito se coloca tem a ver com essas vozes, isso vai orientando os posicionamentos, isso vai acompanhar a trajetória de vida do sujeito ao longo do tempo. Em alguns momentos vai ser mais prevalente, em outros momentos vai ser menos prevalente, mas justamente essas variações, oscilações e reorganizações são as que eu sempre enfatizo para vocês quando a gente está discutindo as questões teóricas. Bem, e aparece o último posicionamento, vocês podem aprofundar um pouco mais no texto que eu estou fazendo hoje, uma orientação, mas realmente me interessa muito que vocês deem uma lida, principalmente para quem está interessado em trabalhar a questão de valores. É a questão de ser amada e não ser amada. Vocês veem claramente que existe um conflito entre sentir-se amada pela família e não, ao mesmo tempo, sentir-se desqualificada e sentir-se desqualificada por não cumprir com o que eles esperam. Então, essa tensão cria campos afetivos ambivalentes, cria campos afetivos semióticos que vão impulsionar o fortalecimento de vozes marcantes na vida da Gisele. Então, se a gente tenta analisar essa tensão, vocês veem que tanto na questão de ser bonita ou não, de ser inteligente ou não, e ser amada ou não, como também entre ser desenhista e ser líder, né? Essa questão do desenho aparece claramente em algum momento do texto. Ela diz, nas primeiras semanas da aula na educação no ensino fundamental, a Gisele começou a se tornar mais interessada pelo desenho. Mas isso possivelmente tem origem com outro aspecto importante. As brincadeiras da educação infantil diminuíram por um tempo e espaço para brincar. Enquanto isso, as crianças na educação infantil elas brincavam e elas assumiam o papel de líder do grupo. Na educação, no ensino fundamental, era mais restrito.
Brincar para esta cultura escolar indicava crianças ainda imaturas, crianças de jardim de infância. Isso que eu acho extremamente assim, doloroso, isso aqui. Porque a Mônica está colocando uma coisa que a Mônica Moreno está colocando aqui. Isso aqui é muito marcante. Isso é uma coisa que não pode acontecer na educação infantil, mas que realmente acontece, né, e no ensino fundamental, principalmente primeiro ano. Então, ela perdeu um espaço valioso de desenvolvimento das suas significações. Só que aí, o que ela encontra? Bem, ela era líder, ela brincou de ser professora. Claro que a professora fazia um reconhecimento dela, você é inteligente, você pode. Então, ela realizava essas brincadeiras para ampliar essas significações. E aí, com essas mudanças na transição, ela encontra que o desenho talvez torne-se uma alternativa para ser reconhecido. Então, como a gente está vendo, realmente o texto ele oferece vários aspectos interessantes, reiterando que o que eu queria hoje era apresentar algumas questões gerais da proposta e espero que vocês possam dar uma olhada nessas considerações finais, que na verdade fazem uma síntese de que a gente já falou aqui, né? Como é que os campos afetivos semióticos têm um papel importantíssimo na organização das interações dos posicionamentos que a criança tem. Os campos afetivos são zonas de tensão afetivo-semiótica que alteram as dinâmicas e as formas de relacionamento dos sujeitos. Então, bem, era isso que eu queria trabalhar hoje com vocês. Espero que essa videoaula seja útil para o seu trabalho. Um abraço e a gente se encontra.